8h45. Repita. 8h45. Agora vamos ouvir o companheiro Carlos Aros. Aqui, os ouvintes continuam se manifestando aqui pelas redes sociais, mandando mensagens para o Viber, para o Twitter também, no @portal Jovem Pan. Mas hoje, um dos destaques nas redes sociais é uma rede social. O Facebook está fazendo 11 anos, está completando 11 anos. Criado em 2004, nasceu como uma brincadeira em um dormitório em Harvard. A rede social ganhou o mundo. Hoje, Raquel, o Facebook tem mais usuários do que, por exemplo, a população da China. 1,390 bilhão de usuários. O valor de mercado da rede social passou já dos 200 bilhões de dólares. Ele mudou enquanto plataforma, está cada vez mais próximo de nós e tem algumas mudanças que nós promovemos no nosso comportamento por causa do Facebook. Por exemplo, para as crianças é muito fácil usar a rede social, elas já nasceram nessa geração conectada. Enquanto que nós que nascemos quando não existiam as redes sociais, é mais difícil de poder interagir. Eu conversei com alguns especialistas, com psicólogos, educadores falando sobre essa questão, e eles dizem que é o seguinte: as crianças elas têm a maturidade funcional, os adultos a maturidade emocional. Por isso é tão difícil para que nós consigamos entender a lógica das redes sociais. Você tem filhos, Raquel? Você deve enfrentar essa dificuldade de falar sobre esse universo com eles, não é? É verdade, eles dão um banho em mim quando o assunto é tecnologia, né? Eles vão e voltam no tablet, no celular, no iPhone, no computador, e eu fico meio de lado, né? E aí, você sabe que a grande dificuldade é você compreender a ferramenta para poder explicar os riscos. Porque quando você não entende, você acaba não podendo explicar o que é. O Joseval, por exemplo, é um cara super antenado. Você está nas redes sociais, Joseval? Estava falando aqui, a minha dificuldade é que eu não sei onde fica o guidão, nem o pedal. Ontem a gente estava comemorando porque pela primeira vez o Joseval abriu o e-mail dele do Hotmail. Olha, esse é um dia histórico. Esse é um dia histórico porque eu tô nas redes sociais. Em todas elas, aqui. Você tá em todas elas. Eu tô em todas elas e tô há algum tempo já, desde o ano, talvez o ano 2003, mais ou menos, eu tô nas redes sociais. Agora, os meus seguidores sempre pedem, fala pro Joseval abrir um e-mail, um Twitter. Sabe que o Joseval tem vários fakes, né? O Joseval tem vários fakes, né? Outro dia um ouvinte marcou você num tweet, marcou @portal Jovem Pan, marcou você, Raquel, e encontrou um @Joseval Peixoto. Tem, já fizeram, já que ele não fez, alguém fez por ele, né? Inclusive Agora, tem várias páginas com meu nome, todo mundo dizendo, eu sou o Joseval autêntico, nenhum deles é eu. Professor Vila. O terrível, Aros, não é a criação de fakes, né? Eu tenho zilhões de fakes aí. O problema é quando eles começam a escrever errado, né? Exatamente. Eles escrevem... E dizer coisas que você não diria. Não, Agora... E o pior de tudo, eu vou contar um caso que aconteceu comigo já 2 vezes. O pior de tudo é quando alguns jornalistas ou blogueiros que se dizem jornalistas utilizam essas redes sociais não verificadas, esses fakes, né, para gerar notícia. Então, outro dia eu fui notícia com uma declaração que eu jamais dei. A Raquel Sherazade falou isso. A Raquel Sherazade convocou as pessoas para a Marcha da Família. Isso nunca aconteceu. E você sabe, Raquel, que tudo isso fica registrado. O finado Orkut, por exemplo, que agora virou um grande museu, ele serviu com as suas comunidades como um grande retrato de uma época. E o professor Vila pode falar sobre isso. As redes sociais hoje, elas acabam contando a história da humanidade, não é, professores? Sim. Em páginas escritas em tempo real, não é mesmo? E fica para todo sempre, né? Aquela história de que uma notícia no outro dia embrulhava peixe, né? Isso acabou, né? Porque a notícia entra na rede social e fica até só Deus sabe até quando tal. E aí cria, muitas vezes, é interessante isso, de atribuir a um terceiro algo que não escreveu, né? Tem casos muito conhecidos aí do Veríssimo, do filho do Érico Veríssimo, o tal do Luiz Fernando, que já foi homenageado, chegou a uma cerimônia em que ele era o homenageado pelos
pelos formandos, aí leram um texto dele que não era dele, né? Como uma grande obra, ele foi obrigado a agradecer, mas o texto não era dele. Agora, essa questão das redes sociais também, a gente ainda está aprendendo como trabalhar no sentido político. Eu acho que é interessante, no caso do Brasil, convocar manifestação por essas redes sociais, os debates. Claro que tudo tem um limite, né? É natural que agora também as redes sociais, aquele louquinho, que era o louquinho do quarteirão, ninguém dava atenção a ele, ele ficava na esquina e falava uma bobagem. Hoje as redes sociais potencializam a loucura. Então o louquinho do quarteirão hoje é lido no mundo inteiro. Preciso muito cuidado com a fidelidade da informação que está na internet. Muito cuidado, sempre desconfiar. O primeiro computador que chamou a atenção do mundo foi no filme 2001, Odisseia no Espaço. O HAL. O HAL. Sim. Eu me lembro que na época nós entrevistamos o Dom Helder Câmara na Sexta-feira Santa, que a gente entrevistava sempre. Sim. Aliás, o Exército impedia, a censura impedia que a gente apresentasse aqui a palestra do Dom Helder. Mas no primeiro comentário que ele fez foi sobre o computador do 2001, Odisseia no Espaço. Ele falou, eu chamo a atenção da juventude, aquele jeitão nordestino de falar, com o perigo que isso pode ocorrer. Porque eu hoje, por exemplo, já não reconheço nos textos sobre mim as minhas próprias palavras. Bonito, hein? Fantástico.